Ei pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar por que eu perdi tanto dinheiro por não saber falar direito, por não saber me comunicar direito. Se eu tivesse esse passo a passo 15 anos atrás, eu tinha muito mais dinheiro. Eu teria fechado muitos outros negócios, eu teria me posicionado de outra forma. Olha, seria muito diferente. Então, eu quero que você pegue papel e caneta e anote isso aqui, porque é real que eu vou te explicar. Bom, vamos para o primeiro ponto. Eu era a pessoa que estava atenta a todos os detalhes do design, a minha proposta comercial era impecável, a logomarca estava perfeita, mas na hora de apresentar a proposta e falar do preço, eu não amarrava a venda. Eu tinha medo de falar do preço. Era quase como se o cliente estivesse me comprando, porque eu mesma não sabia comunicar, não sabia falar o preço, eu não falava direito do final da proposta, afinal de contas, quanto é, como você paga isso. Eu não perguntava coisas do tipo, me fala, o que você achou dessa proposta? Eu não permitia aquele espaço de silêncio, eu começava a falar preenchendo o espaço porque eu tinha medo do vazio, do silêncio, eu tinha medo do que o cliente ia me responder. No fim das contas, eu achava caro e tinha medo de falar do meu preço. Mesmo tendo um trabalho incrível, uma entrega extraordinária, eu sabia que eu fazia muito bem o meu trabalho como assessora de imprensa, mas eu não finalizava, eu não amarrava aquela venda. E isso passou para os meus primeiros anos ali como treinadora, mentora. Eu também tinha dificuldade de falar o preço da minha mentoria, era uma mentoria high ticket, e eu tinha medo que o meu cliente não visse valor na minha entrega, ou não visse valor em mim mesma. Esse era o ponto, que o meu cliente não estivesse vendo o valor do meu trabalho em mim. Você passa por isso? Você é o tipo da pessoa que está com a proposta impecável, todos os detalhes resolvidos, mas na hora de falar o preço você trava, uma coisa te amarra, parece que você não consegue evoluir, amarrar a venda? Então, turma, foi isso. O primeiro ponto foi identificar que eu travava, que eu não falava direito na hora da venda, na hora de amarrar a venda. E agora a gente vai para o segundo ponto, onde eu vou te falar da importância de mudar a minha mentalidade sobre o papel de vendedor, vendedora. E o segundo ponto foi desmistificar a ideia de que vender é ruim. Eu tinha uma falsa crença de que vendedor é antiético. Então, uma vez, inclusive, eu estava em uma imersão e o treinador, à época, perguntou assim, quem é vendedor? Eu não levantei a mão. Eu não assumia a minha identidade como vendedora, afinal, eu desmembrava. Eu era jornalista. Jornalista não vende. Assessor de imprensa não vende, mas vende. E eu descobri uma chave que mudou minha vida. Venda antiética é venda manipulada. E manipulação é diferente de persuasão. Manipulação é um negócio onde um vence. Uma pessoa somente ganha. E persuasão, os dois ganham. Os dois saem beneficiados. É bom para os dois. Então eu descobri que a minha venda era persuasiva e ética. Tudo que eu vendia, eu entregava. Então se eu estava vendendo uma mentoria, eu entregava a resposta, a solução para o meu cliente na terceira, na quarta sessão, o mais breve possível. Eu não espero a última sessão, prendendo o meu cliente para resolver o problema dele no final. Muito pelo contrário, eu resolvo o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu mostro, inclusive, situações que ele nem percebeu e que ele pode melhorar. Então eu assumi o meu papel como vendedora e passei a falar o preço, cobrar mais, assumir o meu valor e não ter medo de cobrar, porque eu entregava exatamente tudo que estava proposto, tudo que eu me propunha a fazer estava entregue. Então eu aprendi a falar o meu preço, eu aprendi a me posicionar como vendedora. E aí? Pensa, você tem medo de falar o seu preço porque você não se posiciona como vendedor? Ou você tem uma crença limitante a respeito de vendas? Ou porque você tem medo de falar o preço e até ser tido ou rotulado como uma pessoa que está querendo vender? Tudo é venda. Tudo é venda. E já falando sobre isso, eu treinei vender. Eu construí um documento que eu chamei de 25 passos para fechar uma mentoria high ticket. Na época, não tinha o nome, o termo script de venda. O script era como se fosse um filme, mas eu desenvolvi esses 25 passos e eu treinava. Eu deixava esses 25 passos na tela do meu computador, o cliente não via,
E eu seguia esse roteiro, esse passo a passo. Sempre que eu não fechava uma mentoria, eu anotava em que ponto eu percebia a distância do meu cliente, seja pelo olhar, por microgestos, pela comunicação não verbal, seja pelo corpo. Às vezes ele colocava o olho como se estivesse desconfiando ou achando estranho. E eu anotava esses microgestos para melhorar no próximo script de vendas. E foi assim que eu me tornei uma das melhores vendedoras na empresa em que eu trabalhei. Eu fechava mentorias high ticket com muita facilidade, porque eu descobri a forma certa de vender. E eu dava espaço para o meu cliente. Antigamente, eu tinha medo que ficasse aquele espaço, aquele silêncio, quando eu falasse o preço. Então eu falava o preço e já começava. Mas você pode parcelar, mas tem cartão, tem isso, você pode colocar uma entrada, você pode isso, você pode aquilo. Eu dava soluções para o cliente antes mesmo que ele pensasse. Hoje eu não faço isso mais. Eu falo o preço e espero ele me responder. E aquele silêncio eu entendo que é necessário para que eu consiga entender o que está na mente dele, o não dito. Afinal de contas, o silêncio informa muito, traz muita informação. E eu não fico constrangida com o silêncio. Muito pelo contrário. Ali é um laboratório, é o meu observatório para entender o que o cliente percebeu a respeito da minha entrega, do meu preço, da minha proposta e do valor que eu estou entregando para ele. E aí me conta, você é uma pessoa que se constrange com o silêncio? Você é uma pessoa que quando fala o preço já emenda a forma de parcelamento, de pagamento, dá desconto antes mesmo do cliente pedir? Quem é você na hora da venda? Você é a pessoa que fica confortável e faz a leitura com segurança para tentar entender como melhorar depois? Ou você já se embola e começa a falar demais? E se você ficou interessado nesse script de venda, eu não uso ele mais, já decorei, já melhorei, aperfeiçoei, mas eu vou deixar ele aqui para você e você pode baixar desse link. Então é isso, pessoal. Passa a fazer do seu momento de venda um laboratório de estudo. Começa a mapear seus gaps comportamentais, onde você tem deixado o dinheiro na mesa. Começa a anotar as objeções do seu cliente, quando ele é evasivo, quando ele diz não, quando ele diz um não, às vezes com poucas palavras. Começa a pedir feedback, começa a anotar e começa a ser mais ainda um estudioso da venda, da comunicação, da sua fala persuasiva. Porque é assim que você vai mudar o jogo, é assim que você vai fazer mais dinheiro. E esse canal é sobre isso. Aqui eu te ensino comunicação, persuasão e influência. E até o próximo vídeo.